Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Bem-vinda aqui ao nosso canal Motivação com Jonas. Tudo bem com você? Como você está? Está disposto, está animado? Pois é, eu quero que você se anime porque hoje eu vou falar uma coisa importante para você. Eu vou falar para você sobre o poder do silêncio. Você sabia que o silêncio é uma arte e também é uma arma? Muita gente não sabe disso e por isso sofre. E por isso padece, comete tantas falhas quando começa a falar coisas que não deveria, quando deveria guardar e ao invés de guardar ele fala ou ela fala. E isso traz prejuízos. Inclusive me lembro agora da história de um menino da Bíblia chamado José, que era sonhador. E quando ele sonhava com coisas boas, mas quando ele contava para os seus irmãos, aqueles irmãos o criticavam e achavam que ele estava sonhando demais. A inveja tomava conta do coração daqueles meninos, porque nem tudo que a gente vive é para falar, nem tudo que a gente vê é para falar, nem tudo que a gente sente é para falar, mas a gente fala, a gente é impulsionado a dizer as coisas que nós devemos guardar e não falar. E aí, será que Deus nos usaria esse José, de uma outra forma? Porque ele contando o que ele sonhava, isso trouxe prejuízo para a sua vida, mas ele acabou se tornando o governador do Egito. Mas será que Deus não usaria um outro método para trazê-lo como governador do Egito? Será que ele teria que sofrer tanto daquele jeito? Essa pergunta fica aí no ar. Mas eu quero falar para você sobre o que a Bíblia diz, Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, e no verso 7, diz assim, a Bíblia Sagrada: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, o silêncio, ele é projetado por Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que há um tempo de falar e há um tempo de ficar calado. Nem todo tempo é só tempo de falar, Tem pessoas que falam o tempo todo, falam o que vem à cabeça, falam o que estão sentindo, falam o que estão vendo, falam o que estão... enfim, pessoas que falam o tempo todo e pela multidão de palavras os tolos se revelam, não é verdade? E a gente acaba percebendo isso. Então a Bíblia diz que há um tempo na nossa vida, que é um tempo de ficar calado, de estar calado. Tem coisas na nossa vida que nós devemos guardar e não falar. E aqui é interessante esse texto aqui, porque ela fala que haverá um tempo então de nós falarmos. Há um tempo, há um momento certo. O difícil é descobrir que momento é esse, Você já viu que quando você fala dos seus sonhos, dos seus pensamentos para as pessoas, daquilo que você está fazendo, muita gente trava, a pessoa até passa mal, ou tenta imitar você. A inveja é algo que acontece. A inveja é até bíblico. A Bíblia fala muito da inveja. A Bíblia fala muito de pessoas que tiveram inveja das outras, e isso é um hábito natural, humano. Isso acontece na sociedade, na vida das pessoas, no cotidiano, Quando você diz, olha, eu vou comprar um carro, olha, eu vou viajar, olha, eu quero comprar aquela roupa, olha, eu quero ter um filho, eu quero ter uma filha, eu vou me casar. Muita gente fica feliz, muita gente torce por você, muita gente sonha com o teu sonho, Acredita que você vai alcançar e quer ver você alcançar. Alguns até te ajudam, mas outros ficam indiferentes, te abandonam, se afastam e começam a comentar coisas por aí que só vão atrapalhar os seus sonhos. Então aqui a Bíblia diz isso, que há tempo de falar e tempo de estar calado. E nós precisamos, em alguns momentos, guardar as coisas. A Bíblia fala disso também. A Bíblia diz que quando José contava o sonho para os irmãos e para o seu pai e para a sua mãe, os seus pais guardavam aquilo no coração. Mesmo vendo seus irmãos criticando, mesmo vendo seus irmãos fazendo chacotas com ele, eles guardavam, eles sabiam que alguma coisa grande no futuro haveria de acontecer. Assim foi com Maria e com José, quando viram Jesus falando lá com 12 anos, ensinando aos doutores, eles guardavam no coração as promessas de Deus para a vida daquela criança, e eles sabiam que alguma coisa iria acontecer, mas eles não deveriam falar. Deus não mandou que eles falassem. E Deus não nos manda falar um monte de coisa que Ele nos revela.
Uma outra coisa que é interessante nesse assunto, que eu quero aqui revelar para vocês, é que muitas vezes as pessoas se abrem para nós. As pessoas contam seus segredos, contam seus sonhos, e nós, ouvindo elas falarem, nós também começamos a contar os nossos segredos e sonhos, como se fosse algo normal. Isso não é normal. Nem todo mundo está pronto para ouvir. Você pode estar pronto para ouvir aquela pessoa contar o sonho para você, mas não quer dizer que aquela pessoa esteja pronto para ouvir os teus sonhos e seus segredos. Não, nem todo mundo está pronto. E aí essa precipitação nos leva ao erro. Eu falo, mas por que eu disse isso? Disse porque você ouviu alguém se abrindo para você. E muitos até dizem, olha, eu contei tudo para você, você não vai contar para mim nada? Muitas pessoas usam isso como estratégia, começam a conversar com você para falar seus segredos, daqui a pouco ele está puxando você para se abrir. E quando você pensa que não, você já contou tudo o que você estava sentindo para aquela pessoa. E aquele assunto não é mais teu, sabe por quê? Toda palavra que sai da tua boca não te pertence mais. Ela é sua, tem alguma coisa guardada, mas quando você fala para as pessoas, quando as pessoas ouvem, elas acrescentam, elas diminuem, elas diluem, né? Elas colocam o que elas quiserem colocar e dizem, olha, ele disse isso, ela disse isso. Eles aumentam a sua versão. Então, tenha cuidado, não porque uma pessoa confidencia com você seus segredos, suas particularidades, que você vai também fazer isso. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro, na epístola de Tiago, né? Tiago fala sobre isso, que nem todo mundo está pronto para ouvir, né? As pessoas falam e a gente precisa ter esse discernimento. Olha o que a Bíblia diz, olha, sabeis essas coisas, né, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar. Você está ouvindo? Deixa a pessoa contar. Ela está se abrindo, ela está chorando. Escute ela falar. Não se precipite com a tua boca. Não saia contando os seus segredos, seus sonhos, seus problemas para todo mundo, para qualquer pessoa. Saiba com quem você está conversando. Saiba com quem você está compartilhando seus sentimentos. Isso pode ser a grande derrocada da sua vida, como pode ser também contando para a pessoa certa o conselho que vai trazer para você a solução do seu problema. Então a Bíblia diz aqui em Tiago 1,19 que o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? Então a palavra não nos pertence mais. E outra coisa também que eu quero dizer para você sobre isso é que o silêncio é um poder, né? O silêncio é um poder. Nós temos que aprender a nos calar, ficar quieto, esperar o tempo passar. Sabe por quê? Até nossa opinião dada na hora certa, por mais sábia que seja. Às vezes você ouve alguém contando um sonho, contando algum problema e você já dá a sua opinião. E aquela opinião cai na cabeça, nos ouvidos daquela pessoa, vai para a mente daquela pessoa como algo soa, como algo negativo. E você se torna o problema. Tem gente que acha que você o aconselhou mal porque você deu sua opinião naquela hora. Espere a hora certa para dar a sua opinião. Se ninguém está te pedindo opinião, não dá, não dê. Nós temos esse hábito, né, de, não, você não faça isso, faça aquilo, a pessoa não nos pede a opinião e nós, mesmo assim, damos a nossa opinião. Nós nos precipitamos, por mais sábia que seja a nossa opinião, por mais que seja importante que a gente esteja falando, espere a hora certa para falar, porque senão você pode ser o culpado da fatalidade que aquela pessoa está passando. Você quer ver uma outra coisa? As pessoas que falam demais perdem a sua autoridade. Uma pessoa que fica em silêncio ouvindo, deixando todos falarem, é sabedoria. Ele então ouve todos falarem, depois ele formula a sua opinião. Mas aquelas pessoas que já querem dar sua opinião sem meditar, sem orar, sem pensar nas consequências do que ele vai falar, e a pessoa já vai falando o tempo todo, e vai dando opinião, e outras não deixam nem a outra terminar, e já estão falando. Isso é um erro, meu irmão. Fique em silêncio, aprenda a ouvir,
Aprenda a opinar quando alguém te pedir a sua opinião. Dê a sua opinião. Seja sincero, verdadeiro, mas não te precipite com a tua boca em falar coisas que não são para serem ditas naquele momento. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a Bíblia fala que quando você entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, né? Quando tu entrar na casa do Senhor, e não te precipite em pronunciar palavra alguma. Não faça votos. Deus não se agrada de votos de tolos. São pessoas que falam na hora da emoção, que prometem que vão fazer na hora da emoção. Quantas promessas foram feitas para Deus, para as pessoas, para familiares e foram quebradas. Nós passamos por tolos. Quando nós usamos nossa emoção, quando a nossa ansiedade fala primeiro, nós acabamos sendo tidos por tolos e não por sábios. Nossa autoridade cai por terra. Então escute, ouça, pense, pondere. Depois, na hora, escute as outras opiniões. Depois você fala. Depois você fala. Se a pessoa quiser ouvir você, você fala, bom, eu posso falar? Então eu vou falar. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então a pessoa perde a autoridade. As pessoas que falam aquilo que vem na cabeça. Agora eu quero dizer para você duas coisas para finalizar. Uma coisa mais importante aqui, duas coisas importantes. A primeira é que o silêncio é uma arma, sabia? Sabe como você combate as acusações, as mentiras que são contra você? Com silêncio. É com silêncio, sabe? Muita gente, quando ouve que alguém caluniou, ouve que falaram mal daquela pessoa, que denegriram sua imagem, que difamaram, elas ficam irritadas, nervosas, querem tirar limpo, querem tirar satisfação, querem entrar no campo da violência, da agressão, né? Querem entrar, pagar com a mesma moeda. Mas o silêncio é a melhor resposta. Você já ouviu alguém falar assim, puxa vida, mas ele não fala nada? Ele não fala, ele é provocado o tempo todo, as pessoas falam dele e ele não fala nada, mas não é possível que ele não fale nada. O silêncio, muitas vezes, é uma arma que ataca mais do que a tua fala. Porque quando você fala, eles arrumam argumento para combater o que você disse. Mas quando você não diz nada, eles não sabem o que como você se posicionou. Então, silêncio. Silêncio. Você quer ver uma coisa? Eu quero fechar esse vídeo com esse texto. Aqui no livro de Salmos, Salmo de número 46, a Bíblia fala um texto aqui interessantíssimo, né? Diz aqui, olha, Salmo 46, diz aqui, ó. Vinde, versículo 8, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus quem luta a tua guerra, meu irmão. É Ele quem vai te defender no teu silêncio. As pessoas vão dizer, você precisa se defender, você precisa falar alguma coisa. A verdade fala, o seu testemunho fala, a tua fé fala. O Senhor Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É Ele quem luta as tuas batalhas. Então aprenda a usar o silêncio, e eu quero agora, enfim, terminar dizendo para você que aqui no livro de Provérbios, aqui fala no capítulo 25 e no verso 11, diz assim, para terminar, diz, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Então, meu amado, aprenda a falar na hora certa, use o silêncio como arma, aquieta teu coração, acalma sua vida e fecha a tua boca para que a vitória venha para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olha, se você não é inscrito aí no canal, nós queremos chegar aí a 1000 inscritos. 1000 inscritos, já pensou? E eu gostaria muito que você me ajudasse. Coloque aí o inscrever-se e clique no gostei
para que esse vídeo alcance mais pessoas. Um forte abraço, compartilhe e que Deus te abençoe. Até lá!